Quando a gente vai aqui para o lado, na zona 82, Evandro Leitão também venceu com 53,92% dos votos. André Fernandes teve 46,08%. Na zona 82 temos, por exemplo, o bairro Cristo Redentor. Quando a gente vem aqui, então, para a zona 82, aqui é a mesma zona, né? Zona 82, compreende o bairro Álvaro N. Evandro Leitão, do PT, teve 43.481 votos, o que corresponde a 51,17%. André Fernandes teve 41.488 votos, o que corresponde a 48,83% dos votos. Produção, depois que eu fizer aqui essa geral pelo mapa, eu peço que vocês coloquem também a matéria onde esse mapa está inserido, porque ela explica melhor. Aqui não dá para a gente ter uma dimensão correta de como foi a disputa. Na zona 80, que compreende, por exemplo, o bairro de Fátima, Evandro Leitão teve 53,40% dos votos e André Fernandes 46,60%. Foi nessa zona, inclusive, onde tivemos a maior diferença entre Evandro Leitão e André Fernandes, né? Uma diferença aí de cerca de 7 pontos percentuais. Vamos aqui para outra zona, para a gente entender um pouco também essa disputa, zona 83, que compreende, por exemplo, o bairro Pici. Evandro Leitão foi vitorioso, mas foi bem apertado aqui nessa zona, que tem, por exemplo, o bairro Pici. Evandro Leitão venceu com 50,29%, André Fernandes teve 49,71%. Vindo aqui mais para o sul da cidade, a gente chega a mais uma zona, a zona 118, onde Evandro Leitão também venceu, compreende, por exemplo, o bairro Passaré. O candidato do PT teve 50,85% dos votos, André Fernandes do PL, 49,15%. Mais aqui ao sul, a gente chega à zona 2, que compreende, por exemplo, o bairro Lagoa Redonda, também vitória de Evandro Leitão, apertada, 50,5% dos votos, André Fernandes, 49,5%. Mais ainda ao sul, também na zona 2, compreendendo aí o bairro Palpina, a diferença é a mesma. Vamos agora ver como é que foi a performance nas zonas em que tivemos vitória de André Fernandes, né? Aqui, claro, o mapa está mais verde. Vamos aqui para a zona 1, que compreende, por exemplo, o bairro de Lourdes. Uma vitória bem apertada de André Fernandes, 50,12% contra 49,88%. Ou seja, o que explica essa vitória de Evandro Leitão é porque nas zonas vermelhas ele teve uma diferença maior em relação a André Fernandes e nessas zonas verdes, apesar da vitória de André Fernandes, essa vitória é mais apertada, provavelmente também em zonas menos populosas, por isso esse resultado, apesar de vencer em menos zonas, Evandro Leitão consagrou-se vitorioso. Aqui na zona 3, né, que compreende, por exemplo, o bairro Centro, já a gente vai ver também o Meireles, Evandro Leitão teve 48,29% e André Fernandes 51,71%. Ainda na zona 3, que compreende o bairro Meireles, o percentual é o mesmo, indo aqui para o oeste da cidade, aqui quase na divisa com Caucaia, temos vitória também de André Fernandes, 51,01% dos votos, Evandro Leitão, 48,99%. Nessa outra zona, zona 116, que compreende, por exemplo, o bairro Bom Jardim, onde, inclusive, André Fernandes fez um grande ato nos últimos dias, reunindo e levando, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele venceu no Bom Jardim, como a gente observa aí, nesse percentual, 51,16% dos votos, enquanto Evandro Leitão, do PT, teve 48,84%. Estou vendo aqui muita gente, já 1.000 pessoas acompanhando o nosso Povo News neste momento. Com certeza, muita gente curiosa para saber em que zona eleitoral cada candidato venceu nas eleições do último domingo, dia 27.
mais outra zona, zona 93, onde tivemos a vitória de André Fernandes. Ele venceu com 50,68% dos votos, o que corresponde a 36.499 votos, enquanto Evandro Leitão obteve 49,38%, o que corresponde a mais de 35 mil votos. Vamos lá então também falar da zona 95, que compreende, por exemplo, o bairro Janguruçu. Lá no Janguruçu, vitória também de André Fernandes, 50,59% dos votos, Evandro Leitão, 49,41%. Para finalizar, vou aqui também para a zona 112, que compreende, por exemplo, o bairro Patriolino Ribeiro. Vitória de André Fernandes, 52,09%, né? Uma das zonas onde ele teve maior vantagem em relação a Evandro Leitão, 46.886 votos. Enquanto isso, Evandro Leitão do PT teve 47,91% dos votos, o que corresponde a 43.128 votos. Deu para a gente ter uma dimensão geral das vitórias em cada zona eleitoral aqui em Fortaleza. Lembrando que nos próximos dias o Tribunal Regional Eleitoral vai divulgar a vitória por bairros, né? Aí fica de forma mais fácil para a gente entender como é que foi essa disputa em cada região, em cada bairro aqui de Fortaleza. 395 likes, quase chegando então à meta de 400 likes. Muita gente chegando aqui ao nosso Povo News, seja muito bem-vindo. Peço para você deixar aí o seu like para a gente já chegar a 500 curtidas com a sua ajuda. Produção, coloca só a matéria em relação às zonas eleitorais para a gente ter aqui uma dimensão e uma explicação geral sobre essa situação aqui em Fortaleza. Pode colocar no lead lá da matéria, antes do mapa. Vamos lá, então, explicar direitinho esse mapa que você acabou de acompanhar. A diferença de 10.838 votos que Evandro Leitão teve sobre André Fernandes se deveu à maior vantagem aberta em algumas zonas eleitorais. André venceu em mais zonas, 10 das 17, mas com vantagens menores. As 3 zonas nas quais houve maiores disparidades foram todas vencidas pelo petista. Em uma única zona eleitoral, Evandro abriu 8.952 votos de vantagem, de um total de 10.838 de diferença para Fernandes. Foi na zona 113, onde ficam os bairros Benfica, José Bonifácio, Damas, Jardim América, Centro, Bom Futuro, Farias Brito, Amadeu Furtado, Parquelândia, Rodolfo Teófilo, Montese, São Gerardo, Itaoca, Vila União e também Parque Araxá. Ou seja, foi graças ao Benfica e esses outros bairros que tivemos então a vitória de Evandro Leitão. É uma das grandes explicações para essa vitória, com essa diferença de pouco mais de 10 mil votos. Pode passar aqui o mapa, produção, para a gente concluir aqui então essa explicação. As outras zonas com maiores diferenças, ambas a favor de Evandro, foram a 82, onde a vantagem foi de 6.340 votos, e também a 080, onde o petista teve 5.377 votos a mais que André Fernandes. E na zona 82 estão bairros como Álvaro N, Cristo Redentor. Na soma da cidade toda, foram 716.113 votos para Evandro, o que corresponde a 50,38%, contra 705.295 para André, 49,62%. E aí depois a gente vê o resultado por zona. Tá aí então tudo detalhado, 460 likes, olha só, já chegando então às 500 curtidas com a sua ajuda.